summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay. Noite de quinta-feira. No, perdón, noite de sexta-feira. Totalmente ao vivo, senhoras e senhores, aqui nos estúdios Jam Podcast. Sejam bem-vindos aqui a nossos estúdios. E nós temos nossos convidados, né? Para falar de empreendedorismo, para falar de investimento, para falar de superação personal, motivação. E hoje não é a exceção. Temos uma super convidada que vamos falar de superação personal e ela é professora de educação física, ela é empreendedora, ela é mãe, tem 2 filhas. Então, a gente, antes de tudo, por favor, curte nossas redes sociais, dá clique aí, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, que nós precisamos mais apoio para fazer mais conteúdo para vocês. Então, tá ligado, gente? E então, nossa convidada aqui hoje é Eva Lima. Tudo bem, Eva Lima? Tudo bem, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vinda aos nossos estúdios aqui no Jam Podcast. Muito obrigado pelo convite. Pois é, para matar a curiosidade, assim, partindo, quem é Eva Lima? Então, Eva Lima é filha de Deus, é mãe da Luana e da Laura, esposa do Valmir e professora de educação física. Uma mulher empreendedora e uma mulher com uma visão de transformar a vida das pessoas através do esporte. Beleza. E por que, de onde nasceu essa paixão do esporte? Desde quando? Então, na verdade, o esporte, ele faz parte da minha vida desde os 7 anos. Aos 7 anos eu entrei numa equipe de natação. Na verdade, eu fui convidada para fazer uma atividade no clube. E quando eu fui fazer essa atividade, eu tive um destaque. Na verdade, eu não nadava. Na casa da minha mãe, a gente tinha um laguinho e a gente brincava de nadar lá. E aí, quando eu saí do interior e fui para a cidade, a escola onde eu estudava tinha um convênio com um clube, e aí a gente foi fazer, eles estavam selecionando crianças para poder fazer seletiva, para poder montar uma equipe. E aí, quando eu entrei na piscina, o técnico já olhou para mim e perguntou se eu nadava. Eu falei que não. Eu falei, como assim? Você não nada, mas você teve um bom desempenho. E me chamou para poder participar da equipe. Então, a natação fez parte da minha vida, o esporte, aos 7 anos, quando eu entrei para a equipe de natação em Teresina, no Piauí, no Circo Militar, para poder nadar. Nossa, vou te contar uma coisa. Olha, eu sou policial militar aposentado, né? Lá no Chile, para ingressar na academia, você também precisa dar um teste de natação, entende? E eu não sabia nadar. E minha primeira professora de natação foi uma professora mesma que ela me incentivou muito para aprender a nadar. Então, eu tenho muitas boas lembranças desse esporte, natação. Acho maravilhoso. Então, Eva, como você começou a se envolver nesses treinamentos que tu faz, que tu desenvolveu um tipo de treinamento, né? Sim, como eu entrei na natação, então, assim, o que eu vi de formação, né? Entrei, aos 16 anos, eu comecei a dar aula de natação no clube onde eu nadava. E aí, um dia, a professora faltou, meu técnico falou, você que vai dar aula para as crianças. Eu falei, meu Deus, 16 anos, nunca tinha dado aula, eu só nadava, desde os 7. E aí, quando eu fui dar aula, eu vi que eu gostei. Eu falei, nossa, eu gostei desse negócio, eu quero ser professora. E dali foi onde eu tive a visão de que a educação física iria transformar a minha vida. Isso era em Teresina, no Piauí. Então, aos 19 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro, especificamente Volta Redonda, onde eu me formei. Fui estudar justamente para poder ter mais oportunidade, ter mais conhecimento, para poder colocar em prática tudo, né,
aquilo que eu gostaria que as pessoas tivessem, saúde, qualidade de vida, isso tudo através do esporte. Então, o esporte, ele entrou na minha vida aos 7 e ele está até agora, né? E estudando, analisando, eu vim para Palmas e aqui eu vi uma oportunidade de abrir um negócio, né? Que foi a questão do treinamento funcional. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu conheci Rio de Janeiro como um turista, né? Achei fantástico. Por que tu viu em Palmas uma oportunidade que Rio não te encantou? Então, você falou, realmente o Rio é uma cidade maravilhosa. Mas, assim, quando eu me formei, eu pensei o seguinte, eu vim aqui, antes de ir para o Rio, eu vim aqui em Palmas, e eu falei assim, eu gostei tanto de Palmas, eu falei assim, eu quero formar uma família aqui, e eu quero ser uma pessoa, uma profissional aqui em Palmas. Eu não queria ser mais uma, eu queria ser a profissional. Então, quando eu vim para cá, eu me formei em dezembro, eu cheguei aqui em fevereiro, né? Me formei em 2004, vim para cá em 2005. Então, o meu intuito era justamente esse, de fazer um trabalho diferente. Por ser Palmas uma capital nova, eu acredito que tinha muitas oportunidades, assim como a gente ainda tem. E por isso que eu escolhi, né? Eu não queria ser mais uma pessoa no mercado, eu queria ser uma profissional que pudesse estar abrindo portas, né? E pudesse estar abrindo um mercado na área fitness, que é uma coisa que eu vi que aqui não tinha tanto. Exatamente. Na área fitness é um mercado enorme, gigantesco, diria eu. Então, que tipo de treinamento você desenvolve na sua área? Então, como eu vim da natação, no início da minha carreira eu trabalhei muito com natação, mas eu fui fazendo muitos cursos, né? Quando eu morava lá no Rio, então eu fui me especializando, fui fazendo curso de natação, curso de treinamento funcional, de ginástica, né? E eu me apaixonei por 2 esportes, que foi o treinamento funcional, né? E a corrida, que até então não fazia muita parte da minha vida. E daí, lá no Rio, a gente tem uma cidade maravilhosa na beira da praia, a gente vê muita gente já fazendo treino ao ar livre. E quando eu vim para cá, eu vim justamente com essa ideia, né? Falei, pô, Palmas, a diferença é que a gente tem um lago, mas não tem uma praia, então, né? Para as pessoas estarem fazendo atividade, mas o calor é o mesmo, né? Assim, né? O calor humano é aquela atividade. Então, quando eu vim para cá, eu vim justamente com esse intuito de montar uma atividade ao ar livre. Lógico, no início as pessoas já achavam que era doida, né? Como assim, um calor desse, as pessoas querem estar fazendo atividade em uma sala. Mas eu falei, não, mas eu acredito que tem pessoas que vão querer estar fazendo atividade ao ar livre, atividades orientadas, né? Atividades diferentes, que seria o treinamento funcional. E assim eu comecei. Tem 14 anos que eu trabalho nessa área, né? E especificamente eu fui a precursora do treinamento funcional ao ar livre, aqui em Palmas. Treinamento funcional, ou seja, você pode treinar somente na rua sem necessidade de aparelhos? Então, a gente pode fazer isso com aparelhos e sem aparelhos. Quando a gente usa sem aparelho, a gente chama-se que é o HIIT, onde você faz o exercício com a carga do seu corpo. E a gente pode também usar aparelho, né? Eu, especificamente, eu uso aparelhos, eu tenho uma Kombi e eu levo todo esse material dentro da minha Kombi. Então, eu tenho um colchonete, tem halter, tem todo o material, né? Que dá pra gente fazer todo um trabalho voltado para treinamento de força, né? Emagrecimento, e a gente faz as atividades também sem uso de carga. Ah, entendi. E que público você mais gosta de ir? Então, o meu público, quando eu comecei com esse trabalho, eu comecei de uma brincadeira. Eu gostava de correr e aí comecei a convidar umas colegas. Vamos correr ali na Praça dos Girassóis, que é o point de corrida daqui de Palmas, né? E aí, quando eu queria apenas ter amigas para correr. Quando chegou lá, eu comecei a ver que uma colega corria errada, outra não sabia respirar. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu, como professora de educação física, eu não suportava ver aquilo, né? Então, em vez de eu ir fazer aula com as amigas, eu comecei a dar aula para as amigas. Na hora do aquecimento, na hora do alongamento, ensinando elas a postura. E dali surgiu a ideia de eu abrir um negócio. Falei, pô, eu chamei minhas amigas para vir correr junto comigo, acaba que eu estou dando aula para ela. Então, surgiu... a Eva Lima surgiu de um grupo de amigas, né? Era um grupo só de mulheres. E como os maridos começaram a ver que as mulheres estavam tendo muito resultado,
eles começaram a pedir para entrar. Tanto que o nome antes era Fitness Mulheres, e aí depois a gente colocou Eva Lima, porque é o meu nome, e todo mundo me conhecia, chamava como professora Eva, né? E daí surgiu. O meu público maior são mulheres, mas eu também atendo homens também. Certo. Então, inclusive, você pode treinar comigo, tá? Maridos ciumentos também podem treinar com Eva Lima. Pode treinar com Eva Lima. Beleza. Tá, eu sei que você tem um treinamento só para essa rapaziada que está querendo concursar, bombeiros, polícia militar. Como se chama isso? Isso se chama-se TAF, né? TAF, que é isso, TAF. O teste de aptidão física. Você fez isso, né? Quando você foi... Sim. Né? É um concurso, né? Um concurso, Eu falo que é o bicho-papão do pessoal, né? Mais que as testes de conhecimento, sabe? Sim, mas... Porque é como um desafio pessoal, assim, eu quero ser bombeiro, quero ser militar, quero ser policial. E as provas físicas são muito exigentes. Muito. Então, eu trabalho com TAF, né, que é teste de aptidão física. Como que eu comecei a trabalhar com isso? Eu comecei a trabalhar com fiscal em concurso, né, aquela pessoa que está lá não para reprovar, mas para ver se realmente a pessoa, o candidato, sabe fazer o exercício correto. E eu comecei a trabalhar com vários concursos, PM, bombeiro, PRF, PF, e eu via que muita gente reprovava, e aquilo me deixava angustiada. Eu falei, meu Deus, mas por que as pessoas reprovam tanto? E eu comecei a perguntar para alguns candidatos, mas o que foi? Né? Algumas pessoas saem chorando e tal. E ele, não, eu não treinei, eu achava que dava conta tal. Então, dali, eu comecei a montar um grupo, né, de pessoas, comecei a divulgar que eu estava treinando as pessoas para o TAF. Por ter a experiência de fiscal, né? Então, assim, ficava mais fácil as pessoas falando, nossa, como ela trabalhar com fiscal, ela sabe realmente o que reprova. E dali eu montei uma metodologia de treino funcional ao ar livre, tá? As pessoas acham que TAF tem que sair correndo e ir para academia, não. Ela tem que treinar, ela tem que ter força para poder fazer o teste, né? E aí eu comecei a montar uma metodologia de treino para as pessoas que querem passar no concurso. Isso pode ser qualquer tipo de concurso, PF, PRF, contanto que as pessoas façam isso com antecedência. Por quê? O que acontece? 90% das pessoas, dos candidatos, eles reprovam na prova do TAF. Tanto que todos os concursos, eles chamam lá 3 vezes a mais o número de candidato, porque muita gente reprova. E eu vejo o seguinte, o TAF é você com você. Se você treinou, se você está habilitado, você vai passar, né? Não tem como o certo dar errado. Se eu fiz tudo certo, vai dar certo. E as pessoas, infelizmente, ainda ficam assim, na hora eu consigo. Gente, não é de uma hora para outra para você que nunca fez atividade que você vai conseguir correr 2.400 em 12 minutos, que você vai conseguir fazer 50 ou 30 flexão em 1 minuto, entendeu? Então, assim, isso tem que ser treinado e é o que as pessoas não fazem, né? Até agora, por exemplo, a gente está tendo concurso, vai ter 2 concursos agora, que tem a exigência de TAF. Eu tenho turmas, mas eu ainda estou achando as turmas muito pequenas. As pessoas ainda estão, né, por mais que a gente fale, a gente oriente, ainda estão deixando para a última hora. Uhum. Tu gosta de trabalhar com turmas mais grandes para fazer como uma aula coletiva, ou tu gosta mais de trabalhar mais personalizado? Eu trabalho de 2 formas. Uhum. Eu já fiz o seguinte. Uma época eu fechei uma parceria com um dos melhores cursinhos que tem aqui, né, aqui em Palmas. E aí a gente tinha 100 alunos em uma turma. Tinha vezes que tinha 50 e tal. O que eu vi com aquilo ali? Eu não conseguiria dar a atenção que todos precisavam, porque uma coisa é o professor estar na sala de aula e dando aula para todos. Na hora da parte física, não. Cada um tem uma particularidade. E eu comecei a trabalhar com menos pessoas. Eu consigo trabalhar com 20 pessoas, 10 pessoas e também trabalho personalizado. Por exemplo, quando a turma entra, a gente faz um trabalho de 1 mês. Eu falo, olha, vamos ver daqui a 1 mês como é que você tá. Aí a gente faz um pré-TAF. O pré-TAF é como se o TAF fosse hoje quem passaria. Fulano passaria. Os que não passariam, por que eles não passariam? Aí eu vou fazer um trabalho específico para aquela modalidade. Por exemplo, natação.
Se no TAF da pessoa ele tem natação e no dia do pré-TAF ele não passou na natação, a gente vai focar ele para natação. Porque nas outras ele vai fazer um trabalho de manutenção, porque ele já está ok, e a gente vai trabalhar para que ele passe na natação. Então eu faço todo esse trabalho junto com o aluno, mas hoje em dia eu trabalho com menos pessoas, porque é aquela questão de menos é mais. Eu prefiro ter menos alunos e dar mais qualidade. Sim, é importante aprender todas as etapas das provas, dos testes, natação sobretudo, que é o mais difícil, né? Infelizmente, assim, as pessoas, lógico, pra gente que, né, que já nada, quando entra assim na água, e é uma coisa até legal, que quando o candidato chega, eu pergunto assim, você sabe nadar? Aí a maioria fala, sei. Sim. Aí eu boto ele na água, a gente fala nadar, lógico, eu como nadadora, nado técnico, né? É técnico. Com a cabeça dentro d'água, a respiração e tal. E muita gente acha que o deslocamento, que é aquele nado de rio que a gente fala aqui, né? Muita gente fala assim, eu sei nadar. Aí eu boto o candidato para ir lá, ele vai lá e volta o nado de rio para lá e para cá. Eu falei, beleza. Então, assim, eu consigo ver aquela pessoa que consegue se deslocar de um lado para o outro, fazendo um movimento de braçada e de pernada com a cabeça de fora, ele vai me dar menos trabalho do que aquele que não consegue nem ir no meio. E daí eu já vou selecionando, já vou fazendo um trabalho direcionado para cada um. Exatamente. Eva, você atinge outros setores de idades diferenciadas, por exemplo, vovós, pessoas de maturidade maior ou crianças. Sim, eu tenho 3 especializações e a primeira que eu fiz foi em gerontologia, que é trabalhar com idoso. Eu já trabalhei em asilo na época que eu morava lá no Rio, eu fui estagiária da Secretaria de Esporte de lá, e lá a Secretaria ele disponibiliza um profissional de educação física para trabalhar em asilo, que eu acho isso maravilhoso, né? Então, assim, eu comecei a fazer um trabalho no asilo e eu gostei muito. Então, quando eu saí da faculdade, eu fiz uma especialização aqui em Palmas, na UFT, em gerontologia. Então, eu trabalho com idoso e eu tenho também o Kids, só que não sou eu que dou aula, assim, eu abri o Kids por causa das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 12 anos, de 13 e uma de 4 anos, e aí eu levava ela para aula, e lá ela ficava brincando, e várias outras mães levavam, né, e aí eu falei assim, não, eu vou contratar uma estagiária para poder dar aula, porque tá tendo muito menino aqui, né, e daí deu certo, né, a gente abriu o Eva Kids, onde a gente começa a trabalhar com criança a partir de 4 anos, com treinamento funcional e treino de corrida, né, para que as crianças desenvolvam e tenham essa questão da educação, do esporte, da atividade, como saúde e qualidade de vida, né? Então, minha filha, por exemplo, de 4 anos, quando eu falo assim, olha, hoje não vai ter treino, ela começa a chorar, eu quero treinar. E ela começou a treinar com 1 ano e 8 meses, que foi justamente na época da pandemia. A gente tinha meia hora de treino todos os dias, já que era para ficar mais em casa, para elas não ficarem muito ali na televisão e elas terem um hábito em relação à questão da atividade física, né? Isso é muito importante. Agora, as crianças estão muito assim, focadas na tela, focadas no telefone, na televisão. Então, que dicas você daria para essas mães que têm essa temática com filhos pequenos, e elas não podem treinar, e os filhos também estão aí nessa postura de só ficar aí no telefone? Então, o que eu observo? A maioria das mães, ou elas têm muitas as atividades, ou então elas colocam as crianças em muita atividade que não seja algumas voltadas para desenvolvimento. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela tem que fazer alguma atividade que seja voltada para desenvolvimento motor, né? Então, ela tem que fazer uma atividade que trabalhe essa parte, né, de psicomotricidade. Então, o ideal é que ela faça uma atividade que seja lúdica para a criança. E, lógico, uma criança de 2 anos, ela não vai querer fazer vou lá fazer uma aula de ginástica. Eu começava brincando com a minha filha, eu colocava cones e pedia para ela correr lá no cone, pegar o cone verde, pega o azul. Então, ela se deslocava. Então, ali ela estava trabalhando, além de deslocamento, ela via, né, a cor do cone ali e pegava. Então, assim, a dica que eu dou é que as mães não se preocupem em colocar só criança em atividades que sejam de desenvolvimento
é mental. Vou colocar meu filho na aula de inglês, vou colocar na aula de música, mas que a gente precise muito de trabalhar essa questão do desenvolvimento motor. Porque quando chegar lá na fase adulta, ele vai precisar, porque ele não passou por aquele processo de psicomotricidade. Por exemplo, a minha filha de 4 anos, se eu colocar ela e uma criança de 7 anos que nunca fez exercício e coloco as duas para fazer o mesmo exercício, até com adulta minha filha sabe fazer melhor do que alguns adultos que não tiveram essa parte de desenvolvimento motor trabalhada. Impressionante, né? Pois eu também tenho um filho de 4 anos e ele é muito ativo, né? Ele tem um potencial incrível. As crianças, eles têm que desenvolver um potencial, né? E começando pela atividade física é ótimo. Então, beleza. Já vamos falar de emagrecimento e muitas coisas mais. Por enquanto, vai botando suas perguntas aí no chat. Aqui temos uma profissional aqui. Aproveite. Então, Eva, que tipo de cursos você tem para você desenvolver na sua carreira profissional? Então, eu fiz, tenho 3 especializações, né? Pós em gerontologia, nutrição esportiva e treinamento esportivo. E tenho especialização em corrida e treinamento funcional e também fiz crossfit. Por quê? Eva, mas por que tanta especialização? Porque eu acredito que assim, quando você quer trabalhar em uma área, você tem que entender aquela área. Eu entrei na educação física por causa da natação. Mas hoje em dia eu trabalho com N coisas na qual eu estudei para isso. Eu fui buscar conhecimento justamente para poder ter habilidade para poder trabalhar naquela área. Então, assim, quando eu falo do treinamento funcional, é porque eu estudei muito treinamento funcional, eu pratiquei muito treinamento funcional para poder justamente trabalhar e dali trabalhando uma metodologia, aquilo que eu te falei, por exemplo, para uma pessoa que quer emagrecer, um treino é de a pessoa que quer fazer um treino para o TAF é outro. Se eu for trabalhar com idoso, eu tenho que trabalhar atividade diferente e daí eu tenho que adequar, né, a cada pessoa para que elas consigam chegar no seu objetivo. Isso. Então, vamos falar um pouco de objetivos. Assim, você tem muitas clientes mulheres, majoritariamente, ou, não, ou tem misturado? Muitos. 90% do meu público são mulheres, de uma faixa etária de 25 até 70 anos. Tá. E a maioria da mulherada quer perder peso, não é assim? Emagrecer. Quase todas as mulheres querem emagrecer 2 quilos. Pode ser a mais magra, se você vai falar com ela, qual é o seu objetivo? Emagrecer. Ou 2 quilos ou mais, mas a maioria quer emagrecer. Olha, eu acho que eu vou te comentar assim, e mulherada pode brigar comigo, mas não tem nada não. Mulherada, geralmente nas academias, quer justamente emagrecer, mas se elas querem ficar bonitonas, que objetivos também delas, também com mais massa muscular nas pernas, na bunda, típico, né? Elas têm que subir de peso. Ou seja, o objetivo dela não é emagrecer, é subir de peso e ganhar massa muscular. E massa muscular pesa mais que a gordura. Sim. Entende? Então, que você dá uma dica para elas que como que não estão assim muito seguras de que elas querem. Então, na verdade, eu sempre falo assim, as pessoas, elas querem que seja mais fácil para elas, né? Porque assim, falar que quer emagrecer, é justamente o que você está falando, tem que fazer um trabalho de força, tem que pegar peso. Isso, tem, né? Que pegar peso. Tem que pegar peso. E a maioria das mulheres, elas não querem pegar peso, porque vem um mito de que fala assim, se você pegar, por exemplo, um peso para fazer um bíceps, seu braço vai ficar grandão. Vai ficar como homem. Vai ficar igual homem, né? Então, se você fizer muito abdominal, seu abdômen vai ficar trincado, que é o que todo mundo quer, lógico, né? Hoje em dia todo mundo quer ter um abdômen trincado, mas ninguém quer pagar abdômen o de preço. tanquinho. Tanquinho, né? Ninguém quer pagar o preço, mas tem que ser feito esse trabalho. Eu sempre falo assim, eu que venho de atividades lúdicas, né? Que seriam atividades mais criativas,
treinamento funcional, o CrossFit são atividades que a gente trabalha de uma forma diferente da musculação ali, mas o que o objetivo seja o mesmo, a gente consegue, né, fazer com que a pessoa emagreça, sem levar em consideração o quê, gente? Emagrecer não é eu subir na balança. Hoje eu fiz um treino, amanhã eu vou subir na balança, hoje eu estava com 80, amanhã eu vou estar com 79. Não é isso. E também não existe aquele negócio de trocar gordura, não troca gordura. O que acontece é que eu melhoro a minha força, eu tenho um tônus muscular e que com isso a minha gordura vai diminuindo. Não existe trocar, né? Que a maioria das pessoas vai trocar gordura por músculo. Não existe. A gordura ela vai sair, né? Você vai queimar a gordura e você vai ganhar massa. Mas lembrando que esse trabalho também ele tem que vir com uma boa alimentação e ele tem que ter um trabalho também aeróbico, tá? Exatamente. Porque não adianta eu só ir lá para academia. O que acontece? Muita gente vai para academia, fica desmotivado por isso. Começa a pegar muito peso, não cuida da alimentação, não cuida dessa parte aeróbica e fala assim, não deu resultado. Não deu resultado porque não fez o certo. ¿Sabe por qué ese povo se desmotiva así? No dio resultado y só pega un mes de academia y fica chateado. Eso no para mí. Toda a vida dele, que numa média de 20 anos, vamos falar numa média de 20 anos, toda a vida dele nunca fez as coisas certas. Entende? Então, como ele vai pretender em um mês ficar assim fortão ou ficar magro? Então, essa pessoa precisa de um professor, de um guia, de um tutor. E aí está você. Sim, entende? Eu sempre falo que assim, a boa orientação faz a diferença, né? Hoje em dia eu atendo em academias, eu atendo como personal também. E eu vejo isso faz muita diferença. As pessoas falam assim, virou moda ter personal. Não é que virou moda. É porque onde a gente consegue fazer com que o aluno motivar mais aquele aluno, principalmente aquela pessoa que não tem aquele hábito, porque exercício, alimentação correta é hábito. Você começa a ter aquele ali todo dia na sua rotina, você não vai sair. Você entendeu? Então, se a pessoa não tem esse hábito, ela tem que procurar um profissional, até mesmo para ela poder começar, para ela poder engatinhar e depois ela conseguir andar sozinho, né? Mas com orientação, nada de querer fazer tudo só e de repente ela vai fazer alguma coisa só errada e ela vai se machucar. E daí ela vai se frustrar. Um mês, gente, o corpo ainda nem começou, né, a trabalhar para que você queira fazer um mês. Você passou quantos anos na sua vida fazendo coisa errada, não treinando, e um mês você já quer emagrecer, o abdômen tanquinho, o braço grande, a bunda grande, a perna grossa. Não tem como, né? Pois é, Eva. Olha, eu vejo tanta mulher fazendo besteira na academia. Eu já não falo nada, sabe quê? Porque são como palavras perdidas no vento. Aí, mulher assim que pega... Ou seja, nem pega peso e está malhando desse jeito assim faz muitos dias. Olha, não sei. Acho que uma boa iniciativa é pegar alguém que tenha conhecimento, né? Sim, sim. Só que, olha, a verdade das coisas não é barato assim emagrecer, ficar assim de um jeito bom. Não é barato. Eu sei que não é barato, porque além disso tem que pagar um profissional e tem que se alimentar bem e tem que comprar outras coisas que são além da academia, proteínas, vitaminas, etc. Você está ligada com tudo isso? Por exemplo, você consome proteínas, vitaminas e tudo isso? Então, é engraçado falar sobre isso. O que acontece? Muita gente, quando me procura para fazer a atividade para academia, a primeira coisa que ele quer, além de saber o preço, é o que eu vou tomar. Né? Primeiro, assim, eu falo assim, você não precisa tomar nada agora. Primeiro você vem fazer atividade. Porque a gente fala de suplementação, gente, é suprir aquilo que eu tenho necessidade, né? E justamente pensando um pouco nisso, algumas pessoas já chegavam até com pote disso, aquilo eu não entendia, né? Eu fiz uma especialização em nutrição esportiva. Hoje em dia eu entendo, né? O que eu preciso tomar? Eu preciso tomar proteína? Sim, eu quero ganhar massa, eu tenho que tomar proteína, né? Eu quero melhorar, ter desempenho, eu tenho que tomar uma creatina.
Você entendeu? Então, assim, as pessoas elas têm que ver que não é só o arroz e feijão, ele dão resultado, dão sim. Mas que você precisa de ter uma orientação do que você deve tomar. E eu sempre falo assim, olha, a parte de atividade, o exercício físico e a alimentação, eles têm que andar um do lado do outro. É como se, o professor de educação física e o nutricionista. A gente tem que ter essa junção, né? A pessoa ela tem que procurar um profissional para poder se orientar. Por quê? Eu vou tomar proteína, mas que proteína eu vou tomar? Quantos eu vou ter que tomar? Se eu tiver que tomar BCA, se eu tiver que tomar uma glutamina, uma creatina, eu preciso de uma dosagem. Não é porque o meu colega está fazendo junto comigo que eu tenho que tomar a mesma dosagem, não. E isso acontece muito. As pessoas vão tomar aquilo que o colega está tomando e nem sempre o que é bom para o colega vai ser bom para você. Né? Então, a dica que eu deixo é que procure um profissional, tá? E vá fazer toda a parte de alimentação, de suplementação correta para que você tenha mais resultados de acordo com aquilo que você almeja. Nessa mesma linha, que você pensa ou que postura você tem com respeito aos anabolizantes? É bom? É ruim? Tu recomenda tomar alguns anabolizantes para quem quer, por exemplo, ser mais competitivo, ou quer ganhar mais massa muscular, ou quer ser realmente pegar um patamar mais alto no esporte? O que tu acha disso? Então, eu acredito o seguinte, antigamente a gente tinha a noção de que anabolizante era o bicho papão, era aquela coisa, né? Era hoje em dia não. Mito esse negócio, era como se chama, era assim como, ninguém falava disso porque ainda é proibido aqui no Brasil, né? Sim, mas o que acontece? Lógico que a gente melhorou muito, a gente tem agora profissionais, a gente tem médico do esporte que ele entende, ele vai lá, ele vai dosar, ele vai fazer toda a dosagem assim. Eu não sou contra, eu sou contra que a pessoa faça uma coisa errada. Que faça besteira. Se ela tiver orientação, se ela tiver necessidade, aí sim. Né? Porque cada um o médico vai avaliar, o nutricionista vai avaliar, mas que a pessoa faça isso com orientação. Porque hoje em dia a gente tem muitos médicos bons que realmente sabem fazer a dosagem, isso, aquilo, por exemplo, para a mulher que tem baixa testosterona, ela precisa de ter um pouco de testosterona. Tem aquele mito que testosterona é uma coisa só de homem, não é, gente. Mulher também tem que ter testosterona, mas ela tem que ter no nível menor do que o homem. E para que eu vá saber qual o meu nível, eu preciso de ter um acompanhamento com o médico. Eu, por exemplo, dezembro eu comecei a fazer vários exames, porque eu faço exame de rotina, e a minha testosterona estava lá embaixo. E o meu médico falou assim, vamos aumentar. E olha que eu faço exercício de força. Então, assim, as pessoas porque faz exercício de força. Não, nem sempre. Lógico que vem a parte genética, né? Isso tudo influencia. Mas, assim, a dica que eu dou isso não é errado. O errado é você não se orientar e não procurar um médico para poder dosar e saber como é que estão suas vitaminas, como é que estão os seus hormônios, justamente para você poder treinar e ter mais resultados nos seus treinos. Porque tem gente que treina, mas treina errado, não sabe como é que tá. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Se a pessoa estiver estressada, ela pode fazer um monte de coisa e ela não vai conseguir emagrecer. Exatamente. Ou seja, o nível de vida da pessoa vai indicar como você vai agir no desempenho físico. Sim, sim. Se essa pessoa trabalha no escritório o dia todo, está estressado, está com problema com o chefe, está com problema na casa, com a mulher, etc., etc., o desempenho físico dela não vai ser bom. Sim, não, com certeza. Não. Mas, ainda assim, vai ajudar para que esse nível de estresse baixe um pouco. Diminua, né? O exercício, ele trabalha muito essa questão, né? Melhorar a autoestima, dar mais equilíbrio físico, dar mais equilíbrio mental também, entendeu? Então, assim, de uma forma ou outra, a gente sempre fala assim, você vai ter um resultado. Você vai ter um resultado. Exatamente. Falando desse questão dos anabolizantes, temos muitos podcasts que eu assisto, principalmente lá do Rio, do São Paulo, Mansão Maromba, tudo isso que já está falando muito disso, já abertamente, que eu acho maravilhoso porque já se desmitifica muitas coisas e os caras falam
falam bem, falam com dicas muito boas para os caras que querem começar nesses tratamentos. Então, para evitar que molecada faz besteira ou pegue a indicação inadequada para eles. Sim. Então, se, por exemplo, um cliente ou uma clienta de você fala, Eva, eu quero crescer, você pode dar uma indicação para ela ou você deriva para um médico especialista? Geralmente eu indico para o médico especialista. Eu faço acompanhamento com o médico do esporte, né? Então, geralmente, quando a pessoa vem e que ela quer, eu falo assim, né? Vou falar do grosso modo que a gente fala assim, virar paniquete, né? Aí eu sempre oriento ela a procurar um médico, que ele vai saber dosar, vai orientar ela toda nessa parte, porque assim, essa parte, a parte alimentar, cabe a cada das especializações, né? E aí eu fico nessa parte de atividade mesmo, mas eu sempre oriento porque a pessoa procure um médico para ela poder estar se orientando e ele tá podendo fazer ali o trabalho especificamente para o objetivo da pessoa. Exatamente. Beleza. Eva, você tem algum mentor na área de educação física ou na área esportiva? Tem alguma pessoa que você siga ela e você quer imitar os passos dessa pessoa? Tem muitos, assim, sabe? Eu sempre falo assim que é legal quando você se espelha em pessoas que você olha assim, nossa, como esse cara ele é bom, como é que ele chegou até aí, né? Falando especificamente da área de educação física, a gente vê assim, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que qualquer pessoa que treina ali, ele pode ser um professor, ele pode sair dando dica e tal, mas que ele não tem conhecimento específico, né, para ter trabalhando, assim. Então, eu tenho alguns profissionais na área de educação física, na área de corrida, na área do treinamento de força. Eu gosto muito de um trabalho do Paulo Gentil. Ele trabalha muito com essa questão de emagrecimento, é um cara que trabalha muito em cima de estudos, tá? Gosto muito da Ademir Paulino, campeão mundial de duato, entendeu? Trabalha muito essa questão da corrida, inclusive é um dos meus mentores, se Deus quiser, para poder realizar o meu sonho de fazer um trabalho de corrida lá no Quênia, esse ano em abril agora desse ano. Então, assim, tem várias pessoas. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar de muitas. Assim. Tu se adiantou, porque eu já te ia perguntar de tuas sonhos, né? Mas, peraí, antes disso, interactuamos um pouquinho com o chat aqui. Aqui Gisane está perguntando, professora, qual tipo de atividade seria mais eficaz para as pessoas que têm algum tipo de fratura, por exemplo? Uma lesão? Então, aí o legal é que a gente tem que fazer uma avaliação, né, para poder saber que lesão, onde é que ela tem essa lesão, se é no braço, se é na perna, que tipo de lesão, para que seja feita o trabalho, né. Então, assim, se ela tivesse falado aí, no joelho, eu poderia orientar melhor, mas, assim, o ideal é que ela faça uma avaliação para a gente poder saber o que fazer com essa pessoa que tem essa lesão. Exatamente. Então, cada caso é individual. Cada caso é individual. Principalmente lidando essa questão de lesão, porque é muito específico, assim. De repente, tem pessoas que têm que fazer um trabalho dentro d'água, de repente, é uma pessoa que tem que fazer um trabalho de fortalecimento, né? Então, assim, isso vai muito especificamente de cada pessoa e de cada patologia que ela tem. Sim. Eu falo para minha esposa que olha, tem futebolista que às vezes que eles os joelhos ficam desgarrados e tem umas lesões terríveis, né? Mas eles voltam a jogar. Ou seja, tem a possibilidade de reabilitação, absolutamente, né? Sim, sim. Ou seja, tudo isso é um trabalho físico e médico. Sim, com certeza. Se a pessoa fizer todo um acompanhamento... É legal você estar falando essa questão de lesão, por exemplo. Uhum. Eu gosto muito da corrida. E fala-se que tem... Eu acredito que isso é um mito. Eu falo que é mito mesmo. Que a corrida, depois do futebol, é o segundo esporte que mais as pessoas se lesionam. As pessoas que se lesionam são por falta de orientação ou de um treino correto. Por exemplo, eu trabalhei na Praça dos Girassóis, eu vejo muita gente correndo errado. Eva, correr tem uma técnica, a gente tem técnicas de corrida, gente correndo errado, passada errada, tênis errado, o modo que a pessoa está, né, a pisada que ela está fazendo ali. Então, isso tudo pode gerar um desgaste. Eu fazendo 1, 2, 3 vezes, né, e isso vai
ter uma lesão, vai ocasionar uma lesão. E aí onde a pessoa não vai poder mais fazer aquela atividade, entendeu? Então, o ideal é que ela tenha uma orientação para que ela vá buscar um profissional para que não ocorra isso. E se tiver a lesão, dependendo da lesão, tem gente que consegue voltar ainda, né? O meu ortopedista, ele sempre fala assim, ele fala, Eva, eu vejo muita gente fazer coisas erradas. Eu, por exemplo, já tenho mais de 20 anos que eu corro, eu nunca tive uma lesão. Você entendeu? Por quê? Sim. Porque eu faço um trabalho voltado de fortalecimento, né, para que isso não ocorra. Lógico, assim, Eva, é inevitável não. Se eu estiver correndo na Praça das Flores, eu caí, machuquei meu joelho e daí eu tive um estiramento, tive alguma coisa. Então, foi uma queda que levou a isso. Não significa que foi uma coisa que eu fiz sem orientação. Por exemplo, as pessoas, quando elas vão correr, elas têm que aquecer, não que alongar. E muita gente sai do carro ali, eu fico olhando, puxa a perna do lado, puxa a perna do outro, dá uma esticada no braço e já vai. Dá 1 ou 2 voltas. Totalmente errado. Pois é. Eva, eu vejo muitas pessoas na manhã cedo fazendo caminhada. E muitas pessoas que têm sobrepeso. Caminhada, solução a esse problema deles de sobrepeso ou não? Então, eu sempre falo que assim, entre a caminhada e o sofá, a caminhada é melhor. Lógico que para quem está iniciando, vou falar de uma pessoa que está obesa. Se ela está iniciando, ela tem que começar com a caminhada mesmo, né? Porque se ela for fazer uma atividade que seja mais desgastante, ela pode ter problema no joelho, né? Ou quadril e tal. Então, ela tem que começar devagar. A caminhada seria o primeiro passo. Ela começa caminhando e ela tem que também fazer trabalho de força, né? Porque vai chegar um momento que a caminhada não vai ter mais resultado. Para qualquer pessoa que está sedentária, ela começar a caminhar, com 30 dias ela vai ver um resultado, digamos. Ela subiu na balança, ela estava com peso X, ela viu, nossa, eu emagreci. Por quê? Porque o corpo desinchou, na verdade. Ela não perdeu gordura ali, né? O corpo estava inchado e tal. E aí ela desinchou, ela fica um pouco motivada. Como tem pessoa também que faz esse processo e também não consegue chegar a nenhum resultado e começa a falar assim, mas caminhada não resolve. Resolve para quem está iniciando. Eva, tem 3 meses que comecei com a caminhada e agora não tive mais nenhum resultado. Por quê? Porque ficou no platô. O nosso corpo, ele precisa de estímulos. E se eu só caminhar, eu não vou estar dando estímulo. Eu posso correr 1 minuto e andar 3. Eu posso inverter isso. Aí sim, eu estou dando um estímulo para o meu corpo e aí eu vou ter mais resultado. Só caminhar todo dia, ele é indicado para aquelas pessoas que são altamente sedentárias, para idoso, porque ele vai trabalhar a questão circulatória, vai trabalhar a questão respiratória, mas em termos de resultado para emagrecimento, depois de um certo período, não. Pois Ele não vai ter resultado. Pessoas jovens que só fazem caminhadas chegam a ter um patamar que tem que evoluir. Evoluir. Que aí é onde a pessoa vai para a corrida, ou ela vai para uma academia, ou ela vai fazer um funcional. Aham. O corpo dela precisa de estímulo. Entendeu? Exatamente. E o estímulo é que vai fazer com que ela emagreça. Tá. Temos também pessoas que são assim. Elas não vão deixar de jeito nenhum o boteco no final de semana, a cerveja com os amigos, a vida social deles, né? Então, como fazemos para nós contrarrestar isso? É possível emagrecer com uma atividade social, bebendo uma cervecinha no final de semana ou não? Sim, claro. Eu acho assim, a pessoa ela não tem que ser escrava, né? Se ela não é uma atleta que ela quer resultado, se é uma pessoa que cuida da saúde, ela tá ali sempre fazendo exercício de segunda a sexta, no sábado ela se permite tomar uma cerveja, tranquilo, né? Então, assim, ela já está tendo um gasto calórico legal. O que não pode, ela trocar e de fazer isso um vício, por exemplo, assim, eu vou treinar porque eu quero beber. Acaba que eu troco um vício por outro, né? Justamente, então, assim, o ideal é que a pessoa tenha essa consciência de que exercício, gente, ele é saúde. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que treinar, descansar e me alimentar bem. A gente sabe que o álcool, se para quem quer exercício de rendimento, ele interfere em alguns, né, resultados. Então, Eva, mas eu quero treinar. Eu, por exemplo, tenho aluna que fala assim, Eva, se eu parar de beber, eu não venho mais treinar. É lógico que eu não quero perder a aluna, né? Eu falo, então, beba com moderação. Exatamente. Pronto. Tudo com moderação Tudo com moderação. pode ser feito, né? Pode ser feito. Em meu caso, né? Que, olha, já temos uma certa idade que
porque nós gostamos de desfrutar as coisas da vida. Por exemplo, comer uma coisa gostosa, beber um bom vinho. Mas eu também gosto de ir na academia todos os dias, de segunda a sexta. E isso, para mim, é um prazer. Entende? Então, esse mesmo prazer que eu sinto bebendo um vinho, também sinto indo na academia. Olha que legal. Então, isso é uma combinação perfeita para mim. Agora, pode ser que se você está em uma situação que você só está focado no esporte, você é competitivo, ou você quer chegar a um patamar maior, você quer ser uma figura bonitona, você vai ficar somente no esporte. Então, tem para todo gosto. Sim. Só que tem que chegar em uma... Equilíbrio. Isso, equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, exatamente. Então, mas sempre é bom consultar um especialista, né? Não, sim, com certeza. O ideal é sempre que você busque um profissional de educação física quando você for iniciar, que você procure um médico para poder fazer todos os seus exames, vá no cardiologista, né? Você vá no nutricionista, porque aí se você tem que fazer uma alimentação, porque quando a gente fala de alimentação, gente, a gente não está falando só de emagrecimento não, tá? A gente tem que falar em se alimentar bem, se alimentar correto, porque as pessoas têm aquele mito de que só deve ir para nutricionista se estiver acima do peso. Não, eu tenho que ir para poder saber se eu estou me alimentando correto, será que essa junção de alimentos, essa quantidade realmente vai me dar mais saúde, qualidade de vida, né? Então a gente tem que pensar nisso. As pessoas têm um mito de que só deve nutricionista quem tiver gordo. Não é isso, não. É procurar os profissionais para você saber balancear ali e saber como é que está a sua saúde. Acima de tudo, eu sempre vejo o exercício como saúde e qualidade de vida. E quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim, eu odeio o esporte. Primeiro que eu nem gosto de ouvir essa palavra, né? Que me dói o coração quando a pessoa fala que ela não gosta de atividade. E eu sempre falo assim, pense que o exercício ele é um remédio amargo que você vai tomar todos os dias. Vai chegar uma hora que aquele remédio não vai ser mais amargo, né? Se você começar a ver os benefícios. Nossa, eu melhorei o meu sono, eu melhorei minha autoestima, eu melhorei várias coisas, a minha pele ficou melhor. Hoje mesmo uma aluna falou assim, Eva, a minha pele está melhor. Eu acho que é porque eu comecei a treinar. Olha que legal, porque ela está mais feliz. E com isso, né, a gente vê os resultados. Porque a pessoa pensa até então no emagrecimento, mas vamos pensar nos outros benefícios que tudo vai vindo. Tudo vem. Não tem como fazer certo e dar errado. Se você faz certo, vai dar tudo certo. Exatamente. Vai dar tudo certo. Olá, vamos cumprimentar nosso auspiciador, que é Tertulia Café, o melhor café do Palmas. Você pode encontrar na 108 Norte, aí você vai encontrar Tertulia Café, com o melhor ambiente e o melhor café do Palmas. Tá aí, você pode perguntar aí que café pode beber, vai ter uma orientação, igual que Eva orienta na atividade física, pode também ter orientação que café você pode beber e no Tertulia Café é ótimo. Além disso, tem umas coisas gostosas para acompanhar o café, né? Você come doce, Eva? Gente, então, assim, eu não gosto muito de doce, né? Eu percebi, porque tu não tomou café com açúcar, né? Não. É porque, na verdade, a minha irmã era dentista, então, desde pequena, ela sempre tirou açúcar da gente, né? Então, assim, eu me habituei. Eu gosto de café. Você tá falando de café? Eu amo café. Mas, por exemplo, tu não consome açúcar, mas como doce algumas coisas. Você bota mel, por exemplo? Sim, eu adoro mel. Eu uso mel, banana, eu uso, assim, banana com mel e aveia. Eu sempre uso, assim. O açúcar em si, eu não gosto. Como eu fui habituada a não ter muito essa questão do doce. Então, assim, eu vejo muita gente, um doce, um bolo, aquela coisa de chocolate. Não tenho. Assim, não é uma coisa que me deixa com água na boca, não. Exatamente. E já você trocou essa não sei como se chama, essa percepção mental de que, você precisa de um doce, precisa... Mas é a mente mesmo. Chocolate. Eu trabalhei muito a minha mente. Eu trabalho muito a minha mente em relação a tudo. Uhum. A tudo, por exemplo, quando eu vou comer alguma coisa, eu sempre vejo, assim, o que aquilo me dá de bom, de nutrientes, tá? A gente tem que pensar em nutrientes, não em satisfação momentânea, né? Que eu coloquei uma coxinha, eu vou falar de uma coxinha, né?
na boca ali, nossa, que sensação. Eu sempre penso o que aquilo vai me dar de bom de nutriente. Se ele não me traz nada de bom de nutriente, eu não como. Beleza. Vamos interagir aqui. O Otávio está perguntando, professora, como aquecer o corpo antes de fazer um exercício físico? Como aquecer? Como aquecer? Então, isso vai muito boa essa pergunta. Isso vai muito da atividade que eu vou fazer. Por exemplo, se eu vou fazer uma corrida, eu tenho que fazer educativos voltado para a corrida. Se eu vou fazer uma musculação, eu faço alguns exercícios na qual eu vou praticar aquela atividade. Vou fazer musculação, vou trabalhar hoje membros inferiores. Então, eu faço um aquecimento na qual eu utilizo muita perna, agachamento, deslocamento, tal, para mim poder dar mais circulação para aquela área que vai ser trabalhada, entendeu? Então, assim, isso é muito específico. Mas lembrando que o aquecimento, ele é muito mais importante do que o alongamento, tá, gente? Primeiro eu aqueço o meu corpo, né, para depois eu fazer a questão do alongamento. E hoje em dia o alongamento, ele não é tão necessário antes da atividade. O aquecimento, sim. O alongamento, não. Beleza. Outra pergunta que tenho aqui. Qual é o melhor treinamento para emagrecer com uma pessoa com sobrepeso? Que tu recomenda uma pessoa com sobrepeso começar? Corrida? Academia? O quê? Então, na verdade, hoje em dia a gente tem uma atividade que eu gosto muito e que se trabalha bastante, a gente tem bastante resultado, chama-se HIIT, que é treino intervalado de alta intensidade. Quando eu falo de alta intensidade, as pessoas acham que é uma intensidade que vai matar a pessoa. Não, a intensidade é que uma intensidade para mim é uma, a sua é outra. Por exemplo, para uma pessoa que está sobrepeso, eu colocar para ela fazer 1 minuto de polichinelo é super intenso. Se eu colocar 20 segundos, não vai ser tão intenso. Você entendeu? Então, assim, ela tem que ser uma atividade que seja a curto prazo, né? A curto tempo ali de ativação e um descanso. Então, eu acelero o coração e desacelero. Acelero e desacelero, entendeu? E ela não pode ser uma atividade muito contínua. Ah, eu vou passar 1 hora fazendo uma atividade com um obeso, uma pessoa que está sobrepeso. O que eu vou estar levando para essa pessoa? Vou estar fazendo muito exercício repetitivo no andar ali, para a parte dos membros inferiores, e com isso vai sobrecarregar e a pessoa pode ter uma lesão. Então, qual o exercício mais indicado hoje? É HIIT. Esse HIIT eu posso fazer na piscina, eu posso fazer um HIIT na academia. Pegar ali, botou o aluno para fazer uma elevação, troco ele de aparelho, vai fazer uma extensora, desde que a carga não seja uma carga grande, e que dali ele esteja trabalhando bastante essa parte do coração. Então, o ideal é que seja atividades curtas em pouco tempo. E aí sim a gente vai conseguir ter um resultado muito legal. Exatamente, mas sozinha não vai conseguir. A pessoa ela tem que ser muito determinada, né, para que ela consiga. Eu já tive... eu gosto muito de emagrecimento. Emagrecimento foi uma das especializações assim, que eu fiz, que eu amei mesmo. E é onde você vê o resultado, onde você vê a pessoa muito feliz. Eu já tive um aluno que ele emagreceu 46 quilos. Você imagina, é tirar um outro corpo dele, né? É outra pessoa dentro dele. Outra pessoa dentro dele. Mas o que ele fazia, Eva? Ele treinava 3 vezes na semana comigo funcional e os outros dias ele fazia bicicleta, né? Então, assim, o ideal para que a pessoa é que ela faça atividade durante os 7 dias. Ela descanse um dia, no domingo. Sim. Ela vai lá no domingo, ela tira aquele descanso, mas que ela faz. Quando a pessoa faz 3 vezes na semana, para quem quer um super emagrecimento, tem que emagrecer mais de 20 quilos, o corpo ele vai demorar. Ele vai conseguir? Vai, mas ele vai demorar mais do que aquela pessoa que está fazendo exercício todo dia, tá? Então, o ideal é que a gente treine o mínimo 5 vezes na semana. Beleza. Pois é. Como eu treino 5 vezes na semana, eu sinto ótimo, mas às vezes que sinto que final de semana pode dar para outras atividades no ar. Porque como eu treino na academia, mas também dá uma vontade de sair também, fazer uma corrida, fazer uma caminhada boa. Aqui no Tocantins tem tantos cantos bonitos para fazer uma trilha, para fazer bicicleta. Tem demais. E a gente mora numa cidade plana, né, gente? Então, assim, é uma cidade que te propicia a você fazer uma caminhada. A gente tem o Parque Sesnamar, a gente tem a praça, a gente tem o Qual é teu canto favorito para treinar, por exemplo? Eu gosto de correr na rua.
eu gosto da rua. Então, assim, eu coloco meu tênis e saio na rua. Eu gosto muito dessa questão da rua. E quando eu não vou muito pra rua, eu utilizo mais ali o povos indígenas, né? Porque, assim, até o próprio César, ele não é tão indicado para quem corre, né? Muito, porque ele tem um desnível. Sim. E se você fizer muito tempo aquilo, você pode ter um problema no joelho. Sim. Né? Então, o ideal é que você... Eu gosto da rua. Eu gosto de calçar o tênis e sair pela rua e correndo. E me fala um pouco da corrida mesmo. Tu tem algumas iniciativas, algumas inspirações com respeito na corrida. Me conta disso, dessas aspirações que tu tem. Então, na verdade, eu vou falar um pouco dessa questão da corrida. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e as pessoas, Eva, não acredito. Eu não gostava de correr. Como eu vim da natação, eu sempre ficava na água, né? Quando chegou uma determinada idade, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, o meu técnico colocava a gente para correr. 2 vezes na semana a gente tinha que nadar e correr mais ou menos 1 quilômetro. Eu era a que mais reclamava, porque eu não gostava de corrida. E aí fazia. Quando eu cheguei na faculdade, eu ia a pé da minha casa até na faculdade, que dava 3 quilômetros, né? Então, daí eu comecei a andar, ficou muito monotinha, daí eu comecei a correr e comecei a perceber que como a corrida era bom, eu tinha uma sensação tão boa que era diferente do que eu tinha na natação. Falei, nossa, mas que legal. Na natação eu não suava, estava ali nadando e não tem uma sensação, porque só quem corre sabe realmente o que a corrida te passa, de sensação de prazer, de tudo. E aí eu comecei a correr, porque ela te dá uma liberdade mental, ela te dá uma liberdade de você falar assim, eu posso mais, hoje eu corri 10, amanhã eu quero correr 11. Isso só depende de você. Então, daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre corrida, né? Já corri para ser pódio, hoje em dia eu gosto de correr por saúde, qualidade de vida, tá? Não é meu objetivo ser mais pódio, aquela questão toda. Né? E por isso que eu venho estudando um pouco mais sobre a corrida, porque para mim a corrida é um exercício democrático. Eu posso estar com um tênis de 10 mil, eu posso estar com um tênis de 1.000. Eu posso correr 1.000, você pode correr 20 quilômetros. É democrático. Se eu quiser correr 20 quilômetros, eu vou correr. Eu não vou correr na mesma intensidade que você, mas eu vou. Você entendeu? Eu não preciso ter um tênis tão caro. Eu preciso saber correr. Por isso que eu falo que é democrático, ela quer para qualquer pessoa, né? Desde que as pessoas façam isso com orientação, né? Então, observando essa questão da corrida, do que ela traz de benefício, e por não ser um esporte tão caro, eu preciso o quê? De um tênis. Sim. Se eu não tenho um tênis tão bom, e se eu tiver um tênis bom ou não, eu vou correr do mesmo jeito. Você entendeu? Então, por isso que eu falo que ele é democrático. E aí eu comecei a perceber essa questão da corrida. E aí eu tenho um projeto social que eu ajudo, já tem mais de 8 anos, de criança, né? Que o meu objetivo é fazer com que essas crianças, elas se sintam pertencentes, elas vejam que o esporte, ela pode mudar a vida delas, né? Através de orientação, fazer com que aquelas crianças saiam das drogas, porque querendo ou não, a gente vê, principalmente nas periferias, muitos meninos, eles querem ser um Neymar, por exemplo. Sim. Mas entre quantos Neymar a gente vai conseguir ter? Mas quantos corredores a gente conseguiria ter bom, né, se a gente tivesse projetos voltados para isso? Então, eu acredito muito nisso, que se a gente tiver incentivo, se a gente tiver uma pessoa que apoie, a gente vai ter muito mais pessoas no esporte. E é um esporte que não é tão caro, é diferente de eu montar um time de futebol. O time de futebol eu preciso de uniforme, de chuteira, né? São muitas coisas. Para a corrida, eu preciso o quê? De um tênis. Você entendeu? Exatamente. E daí eu consigo fazer com que aquela criança ou aquele adolescente, ele se sinta parte, ele sinta, nossa, eu não posso ser o Neymar, mas eu posso ser o melhor corredor daqui de Palmas. E assim eu já fiz, né? Eu tava um dia dando aula lá na praça e eu vi um rapaz correndo, eu falei, nossa, como esse menino corre bonito. E eu fui chamar ele. Eu falei, você corre? Ele falou, não. Eu falei, você não corre? Não, ele tava correndo, né? Mas não tinha o hábito de correr. Eu falei assim, o que você faz? Ele era cortador de cana, ele tinha chegado de São Paulo, né? Trabalhava lá naqueles trabalhos escravo, cortando cana. E aí ele falou, não, eu trabalhava lá em São Paulo, eu vindo pra cá agora e eu vou morar aqui em Palmas. Eu falei, então vamos correr? Ele tinha uns 22 anos. E pra corrida já tá começando tarde, né? Com 22 anos. E daí eu comecei a treinar ele, e ele... O sonho dele, a gente tem o Eliese Miranda, que já foi um dos melhores corredores que a gente tem aqui no nosso estado.
E ele falou assim, nossa, eu quero ser um dia melhor do que Eliese. Mas ele achava que aquilo ia ser impossível, né? Eu falei, pois se você quiser, eu vou te ajudar a você chegar lá. E a gente trabalhou, foi um trabalho muito... E no dia que ele conseguiu ganhar do Eliese, você não tem a noção de qual foi a alegria dele e a minha. Porque, assim, quando você tem alguém que você fala assim, nossa, eu quero ser melhor do que aquela pessoa, e você consegue fazer com que aquela pessoa veja que ela consegue fazer aquilo, isso é muito bom, né? Então, daí, foi quando eu fui despertando mais ainda com as pessoas. Eu falei, você tá vendo? Você conseguiu aquilo que você queria, ele não perdeu o foco, claro, né? De treinar, de fazer certinho, ele conseguiu chegar. Então, assim, a corrida era democrática por isso. É um esporte que a gente trabalha, a gente tem resultados a curto prazo. A gente só precisa dar oportunidade e um par de tênis para aquelas crianças e fazer com que elas se sintam pertencentes e fazer com que, se eu consigo, você também consegue. Então, como professora, tu tens esse sono de, por exemplo, treinar um campeão olímpico? Tenho. Inclusive, eu tenho uma menina que ela tem hoje 14 anos, ela treina comigo desde os 6 anos. E quando ela veio treinar comigo, o pai dela falou assim, a Grazi, o nome dela é Grazi, ela admira muito você e ela quer ir para as Olimpíadas. Eu falei, nossa, se eu puder, eu vou ajudar. E hoje em dia ela continua treinando, lógico que assim, a gente vive num país que a gente tem que provar muito que você é bom para que você tenha patrocínio. Isso é muito difícil, é diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, não. Os atletas ganham bolsa para eles poderem treinar, para eles realmente se habilitar. E aqui você tem que ganhar muito, muito. Quando chegou lá no patamar, aí todo mundo, agora você é bom, agora eu vou te apoiar, você entendeu? Sim. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ajudar as pessoas. Primeiro, aqui no estado a gente não tem um projeto voltado para isso, a gente não tem projeto de lei de incentivo ao esporte para que algumas empresas venham patrocinar, mas eu acredito, ela treina comigo desde os 6 anos, ela está com 13 anos agora, e a gente está fazendo um trabalho, né, para que ela consiga realmente chegar no objetivo dela. Mas para isso, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando, né? Estou me especializando justamente para poder fazer com que eu consiga não só o sonho dela, mas de outras pessoas. Tu entraria na política para justamente ajudar essas pessoas? Sim. O meu trabalho como política é justamente isso, fazer projetos voltados para a política de esporte, de lazer e de acessão para as pessoas. É que justamente aqui parece que está precisando, né? No estado de Tocantins, está precisando, assim, pessoas mais focadas no esporte, que tem dentro da política e que foquem nas pessoas que tenham potencial, né? Sim. E que ajudem a desenvolver esse potencial. Sim. Você falou aí de política, eu fui candidata a deputada federal, né? É um anseio, assim, eu sempre gostei de política nesse sentido, não de politicagem, a gente tem essa questão dessa diferença, né? E justamente com esse olhar de que a política aperta para o lazer, para a saúde, para a qualidade de vida e para a oportunidade. E sem falar, gente, eu tenho certeza que ninguém nunca foi lá na periferia, porque assim, é muito fácil eu chegar e eu dar uma cesta básica, mas a cesta básica vai acabar. E depois, o que eu vou fazer? Aquela mãe que tem várias crianças, nesse projeto social que eu ajudo, a gente tem mães que têm 10 filhos, né? Que eles conseguem a cesta básica, mas eles não conseguem a orientação, eles não conseguem uma pessoa que chega lá e fala assim, você é capaz, não entra no mundo da droga, porque entrar no mundo da droga é muito fácil, é muito rápido. Por exemplo, a pessoa chega assim, vou te dar tanto para você levar aquilo ali, e ele vai, né? Então, o projeto que eu ajudo, há uns anos atrás, há 3 anos, tem 4 anos mais ou menos, eu achava que em Palmas não tinha comando vermelho, né? E tem. E a gente acha assim, porque como a gente não trabalha muito essa questão de ir na comunidade, e quando eu comecei a ir na comunidade, eu vi menino que estava aqui comigo 13 anos, que já o pai está lá preso, a mãe, né, tá ali se matando para poder conseguir fazer com que o filho não entre. Também já no nosso projeto também já teve criança que saiu. Por quê? Porque para conseguir um tênis, você não sabe o tanto que eu passo para poder conseguir um tênis. As crianças corriam sem tênis. Aí eu fiz um trabalho há 3 anos atrás, a gente conseguiu um par de tênis. 3 anos atrás, até hoje, se eu for atrás do tênis, eu não consigo, porque as pessoas, elas não querem fazer esse trabalho de ajudar. E o esporte é justamente para isso. Então, as pessoas, é muito mais fácil eu pegar aqui, entregar ali, eu ganhar um valor, do que eu mostrar. Sim.
né, que eu sou capaz, e isso demora muito. Demora. Exatamente. Me fala um pouco desse projeto que tu tens lá em Quênia, de ir para lá, competir, correr. Então, esse projeto ele surgiu em 2020. Eu conheci um profissional naquilo que eu te falei, né? Primeiro, por ele ser uma pessoa de um coração muito grande, ele é um atleta de referência. E quando eu conheci, eu vi que ele é uma pessoa que ele trabalha, ele tem as mesmas visões que eu tenho em relação a essa questão do lazer, do esporte e de asserção para as pessoas, né? Principalmente para os jovens e para as crianças. E aí a gente conversando, e eu vi, ele falou assim, vai ter um projeto que eu levo as pessoas para o Quênia e tal, que na verdade eu estava pedindo ajuda para ele, para mim poder ajudar essa aluna que eu te falei, né? Sim. Olha, uma menina tal, ela é muito boa, qual a pessoa que eu levo, com quem eu, né? E ele falou assim, olha, os melhores corredores estão no Quênia. Então, assim, você não precisa pegar essa atleta e mandar ela para outro lugar. Você mesmo pode treinar. Eu falei, mas como, né? Porque, assim, se eu conseguir chegar até aqui, em algum lugar, mas como é que eu vou poder fazer com que eu gere uma campeã olímpica, né? Levando em consideração que ela não tem dia que ela não tem o que comer, ela tinha déficit de crescimento, aí eu consegui uma nutricionista, ela conseguiu vitaminas, isso tudo, né? Então, é aquilo que eu te falei, são muitas coisas. Então, quando eu conheci o Ademir, e eu vi essa oportunidade para eu poder ir para lá e fazer com que eu tivesse um conhecimento para poder transformar mais a vida das pessoas, eu falei assim, eu quero isso para mim, né? Aí veio a pandemia em 2020, eu comecei a fazer uma campanha de arrecadação financeira em 2020 para me poder ir. E aí, com a pandemia, a gente meio que parou o projeto. E agora, em 2023, esse projeto está retornando, né? Eu já paguei a minha inscrição é falar assim, eu quero ir, né? É só falar assim, para que eu queira ir, mas eu ainda não tenho esse valor ainda, que ele custa R$18 mil, né? Para poder ter esse acesso, mas eu já coloquei isso como objetivo, que eu vou estar no Quênia em abril, se Deus quiser, né? Estou fazendo aí minhas atividades. Em abril desse ano? Abril desse ano, dia 15 de abril. Tá perto. Tá bem perto. Então, tem que patrocinar ela, o povo tem que patrocinar você, porque é uma coisa muito, como falar assim, inspiradora. Porque o meu objetivo é assim, por que o Quênia é um país pobre? A gente sabe que sim, né? Que é um país pobre, inclusive... Mas tem os melhores corredores. Tem os melhores corredores. Como é que eles conseguem? E por que a gente não tem um trabalho desse? Inclusive, esse grupo que está indo são 30 profissionais. Isso tanto o professor de educação física como aqueles atletas também que queiram aprender, né? O Ademir leva 15 pessoas, então vai ter um grupo que vai no primeiro... do dia 4 ao dia 15 de abril, e o outro grupo vai do dia 16 ao dia 30. Eu estou nesse segundo grupo, né? Coloquei meu nome lá, fiz a inscrição para o segundo grupo. E a gente tem que também fazer um trabalho social lá. Então, a gente está levando tênis, está levando material escolar, está levando kit de higiene, para poder fazer a doação, né, para essas pessoas lá, porque na verdade a gente vai aprender com eles, mas a gente também quer ajudar eles, que é o meu objetivo, que quando eu chegar aqui é justamente isso, abranger mais esse grupo, né, de treinamento de corrida, para que a gente consiga ter mais pessoas. Eu acredito que se a gente tivesse um poder público voltado para isso, seria muito fácil, né? Porque a gente vai ter menos criança na rua, a gente vai ter menos crianças envolvidas com tráfico, com droga, você entendeu? Então, isso vai melhorar muito essa questão da segurança, e sem falar da questão da assistência, né? Deixa eu te perguntar, que o tempo voa aqui, mas eu quero saber se, por exemplo, um empreendimento como o que você tem, Eva Training, né? Isso. Dá para viver bem? É sustentável? É bom ser um professor e ter uma iniciativa de ter um espaço de treinamento? Então, na verdade, eu sempre falo assim, é bom quando você faz aquilo que te faz feliz, mas nem sempre aquilo que te faz feliz é que paga suas contas, né? Sim, exatamente. Então, assim, para mim, eu, graças a Deus, assim, eu sou realizada, né? Nessa questão financeira eu consigo
Pagar, lógico, gente, é acordando 4h50 todo dia e dormindo 1h da manhã, tá? Então, assim, eu dou muita aula, tenho muitos alunos, muitas pessoas me ajudam, mas falar que é fácil, não é. Porque não é fácil a gente passar... Eu já tenho 18 anos de formado, 18 anos acordando todo dia aquele horário. Mas como você ama faz aquilo que você ama, isso para você é muito gratificante, né? Mas tem que pagar suas contas, né? Sim. Então, assim, eu com esse empreendimento tenho 14 anos que eu trabalho como personal e dona de uma assessoria. Tem 14 anos que eu não trabalho para nenhuma empresa, nem pública, nem privada. Eu presto serviços, né? Presto serviço para as empresas de ginástica laboral, ginástica nas empresas. Mas eu acredito que, assim, com muito trabalho, muita força e determinação, a gente consegue viver e a gente consegue pagar as contas. Exatamente. Que é importante, né? É importante. Tá, então aqui já terminando, fala alguma coisa para essas pessoas que eles têm uma vontade de empreender ou também de, por exemplo, na sua atividade física de emagrecer. Eles querem atingir eles mesmos, entende? Já seja na parte empreendedora ou na parte de atividade física. O que você falaria para essas pessoas? Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: se é uma coisa que você quer, primeiro você vai realmente estudar aquela área. Olha, eu quero abrir um estúdio, por exemplo, né? Então, estuda um estúdio, vê se realmente é aquilo que você quer, como é que você vai gastar, como é que você vai trabalhar, se você vai ter alguém para trabalhar para você, se você vai trabalhar sozinho, entendeu? Então, assim, é você estar focado naquilo que você quer abrir. É um espaço é uma assessoria esportiva, porque a assessoria esportiva, a gente fala assim, é uma coisa mais fácil. Primeiro, trabalhar ao espaço no ar livre, a gente não tem que pagar um aluguel, você entendeu? Então, de repente, é uma coisa legal, sim, que quando eu comecei, foi isso. Meu objetivo não era também ter um espaço, mas que desse para eu poder começar e não ter que pagar um aluguel. Tanto que eu tive um estúdio, eu passei 3 anos com o estúdio, eu fechei. Falei assim, não é isso que eu quero. Eu gosto de atividade ao ar livre, eu acho que isso gera um poder financeiro para mim melhor, isso me dá mais visibilidade, você entendeu? Então, assim, isso vai do que a pessoa quer. Mas primeiro ela tem que estudar e focar naquilo que ele quer. Dar dinheiro dá, mas como eu sempre falo, personal, a gente tem hora para dormir, tem hora para acordar e não tem final de semana. Né? Porque assim, e sem falar que as pessoas acham assim, nossa, mas você... Eu sempre falo, gente, eu sou gente como a gente, eu sou gente como você, né? E as pessoas acham que não, o professor de educação física, ele tem que ser sempre o herói, ele não pode adoecer, ele não pode isso, não pode aquilo, mas a gente tem que pensar na nossa segurança. Então, eu já tenho 14 anos que eu sou MEI, né? Não adianta você fazer uma coisa, mas se você não pensar na sua aposentadoria. Eu lembro que meu irmão, uns anos atrás, falou assim, até quando você vai ficar correndo, acordando cedo e tal? Eu já vou fazer 45 anos, embora eu não pareça, tá? E eu já tô pensando, eu falei assim, realmente quase está chegando aquela hora, né? De que eu preciso ter essa questão da segurança, né, para que, sei lá, até com 50 anos eu vou conseguir acordar 4h50 com a mesma disposição, o mesmo foco, de repente não. Aí pensando nisso, pensei um plano B, eu tenho uma marca de roupa de ginástica, né, na qual eu vendo também, então assim, é o empreendimento na qual você vai surgindo, vai colocando outra coisa que quando chegar uma determinada tempo que você tiver que sair um pouco da área como profissional, você tenha um benefício ali, né? Então, eu trabalho justamente também com outras atividades. Mas, assim, se você quer, se você gosta, vai estudar, vá focar que vai dar certo. Beleza. Então, señoras y señores, con esas palabras, ya aquí vamos despediendo nuestro canal, nuestro podcast de hoy. E Eva, muito obrigado pela sua participação. Você tem muito que dar para frente e com certeza você vai conseguir muitas coisas mais. Assim que, beleza. Povo, não se esqueça de curtir nossas redes sociais, apoie a gente, se inscreva no canal e, bom, se quer mais conteúdo como esse aqui e mais convidados, beleza. Nos apoye y será hasta la próxima.
Obrigado. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Estou muito grata por esse momento. Obrigado. Até mais.